A vida, né? Ela vive apresentando pra gente umas situações que parecem, assim, impossíveis de mudar. Mas e se o verdadeiro poder não tiver nada a ver com controlar os eventos, e sim com controlar a nossa reação a eles? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Vamos pensar um pouco em tudo que acontece com a gente. Um imprevisto com dinheiro, o que as outras pessoas fazem, aquela maré de azar. A verdade, que é meio desconfortável, é que a maior parte do que acontece ao nosso redor, bom, tá fora do nosso controle. E reconhecer isso, por mais difícil que seja, já é o primeiro passo. Tá, se a gente não tem controle sobre o que acontece, quer dizer que somos só passageiros na vida? A resposta é um grande não. E a questão que guia a nossa análise hoje é essa aí, diante do que a gente não controla, o que dá de fato para ser feito. Então, vamos começar com a realidade nua e crua. Tentar controlar o que não dá para controlar é, com certeza, a receita para a frustração. A verdadeira virada de chave acontece quando a gente muda o foco. Para de olhar para o que não pode controlar e começa a agir sobre aquilo que pode. Isso aqui não é teoria, é o nosso dia a dia. Dá uma olhada nesses exemplos, são bem claros. A gente não controla o clima, a finitude da vida ou o fato de que o dia tem só 24 horas. E não adianta, a gente também não controla o que os outros fazem ou aquela conta que chega de surpresa. São fatos. Ponto final. E é exatamente aqui que a gente chega num ponto de decisão. Diante de qualquer uma dessas coisas, dois caminhos se abrem. Tem o caminho do lamento, da queixa, e tem o caminho de criar um plano de ação. O contraste aqui é todo sobre mentalidade. De um lado, o lamento, que é pura passividade, justificativa. Do outro, o plano, que é estratégia, ação, responsabilidade. Um caminho foca em provar que se tem razão sobre o problema, o outro, bem, foca em resolver o problema de vez. E essa citação aqui, olha, resume tudo de um jeito brilhante. Quem reclama de uma situação difícil geralmente está certo, a situação é difícil mesmo, mas o ponto crucial é o seguinte: ter razão não muda a realidade. Ter um plano, isso sim. E isso nos leva direto ao ponto central de tudo. Se o controle não está no evento em si, onde é que ele está? A resposta é simples: está na nossa reação. E essa mudança de perspectiva, transforma absolutamente tudo. Vamos deixar isso bem claro. O evento externo, a situação que aparece, aquilo ali na maioria das vezes não é responsabilidade nossa. Não fomos nós que escolhemos que o carro ia quebrar ou que a conta ia chegar. E aqui está a virada de chave. O que acontece depois do fato, a nossa resposta, a história que a gente conta para si mesmo e as atitudes que a gente toma. Exato, 100%. A maneira como a gente escolhe reagir diante do que acontece é inteiramente e sempre nossa responsabilidade. É aqui que mora o nosso poder de verdade, aquele que ninguém tira. Então, o que significa essa tal de reação? É a nossa capacidade de escolha. É o poder de decidir como a gente vai lidar com qualquer cenário. E veja bem, não é um fardo, é a ferramenta mais potente que a gente tem. Ok, a teoria é ótima, é poderosa. Mas como é que isso funciona na prática, sabe? No meio do caos do dia a dia? Vamos sair um pouco da teoria e ver como essa ideia se materializa de verdade. Uma coisa importante para entender é que não fazer nada também é uma reação. Dar desculpas, lamentar, se colocar no papel de vítima, tudo isso é uma escolha. É a escolha de abrir mão da única coisa que de fato está sob nosso controle. Então, como é que a gente pode ser mais intencional? Aqui está uma estrutura bem simples. Primeiro, aceite o fato, a realidade. Segundo, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunte qual é o meu plano. E terceiro, escolha ativamente a sua reação. Vamos para um exemplo prático. A conta venceu e não tem dinheiro. O lamento diz, não tenho como pagar, que droga. Já o plano de ação pergunta, ok, o que eu posso fazer? Ligar para negociar? Tentar arrumar uma renda extra? Outro clássico. O carro quebra bem no pior momento possível. O lamento fica preso no por que justo agora? O plano de ação já pergunta, beleza, como eu chego onde preciso ir? Qual o próximo passo prático para consertar esse carro? Isso vale também para relacionamentos, claro. Em vez de focar na culpa ou no ressentimento, a pergunta é a mesma. Qual é o plano? É ter uma conversa honesta? É procurar ajuda? É reavaliar tudo? E no trabalho, o chefe é um problema? Reclamar com os colegas pode até dar um alívio momentâneo, mas não resolve nada. O plano de ação pode ser documentar os problemas, conversar com a RH ou até mesmo procurar um novo emprego. A chave é sempre a ação. E assim, a gente chega ao ponto final da nossa análise.
Essa escolha entre lamentar e ter um plano de ação não é qualquer coisa. É, na verdade, uma das coisas que mais definem a trajetória de uma vida. A desculpa de que não há nada a fazer é quase sempre uma armadilha que eu crio. Mesmo na pior das circunstâncias, a escolha da reação ainda é nossa. Sempre, sempre existe algo a ser feito, nem que seja só ajustar a nossa perspectiva. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. No fim das contas, não é o que nos acontece, mas como a gente responde ao que nos acontece que realmente define quem somos e para onde vamos. No fim do dia, a escolha é essa. A gente pode se fixar na realidade que nos atinge, se tornando vítima das circunstâncias, ou podemos usar nossa capacidade de reação para sermos os arquitetos do nosso próprio futuro. E assim, a gente encerra com essa reflexão no ar. Diante dos desafios de agora, das situações que parecem estar fora de controle, a pergunta mais poderosa não é por quê, e sim, e agora? Qual é o plano de ação?